Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. É mais uma vez uma satisfação estar com você aqui neste momento especial que é o momento da Escola Bíblica Dominical. Hoje, 4 de março, temos uma temática maravilhosa que é contrastes na adoração da antiga e nova aliança. O textuário está em Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 22, que diz: "E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão." A verdade prática diz: a eficácia da adoração neste período da nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. O nosso primeiro ponto da lição diz: o culto e seus elementos da antiga aliança. O culto e seus utensílios. Na descrição que ele faz do primeiro compartimento, o santo lugar, estavam o candelabro e a mesa dos pães da proposição. No segundo compartimento, o Santo dos Santos, que era separado do primeiro por uma cortina. O autor cita a Arca da Aliança e o incensário de ouro. Observe que todos estes utensílios eram utilizados para glorificar a Deus na organização do culto ao Senhor no Antigo Testamento. E só os sacerdotes autorizados, que eram da linhagem da tribo de Levi, descendentes de Arão, poderiam assim exercer este ministério maravilhoso. O culto e seus oficiantes e liturgia. O candelabro representaria o testemunho do povo de Deus. A mesa dos pães da proposição, a comunhão com Deus. O altar do incenso, a oração, e a arca do concerto, a presença de Deus. Todos estes com suas importâncias. É importante dizer que a presença do Senhor era representada por esta arca e dizia que, enquanto a arca estivesse com o povo no lugar pré-determinado, a presença de Deus estaria com os filhos de Israel. O segundo ponto da lição, a eficácia do culto na nova aliança. Uma redenção eterna. A Bíblia diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, 12. Esta eterna redenção por Cristo realizada foi feita uma só vez. Os sacerdotes da antiga aliança precisavam realizar ofertas constantes. Cristo não. Entrou uma só vez no santuário. E este santuário é um santuário eterno. Uma consciência limpa. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9,14. Somente o sangue de Cristo, mediante o seu sacrifício, nos dá a garantia para adentrarmos juntamente com Ele no santuário, no Santo dos Santos. Quando Cristo vai, nós que somos co-herdeiros com Cristo, passamos a também ter a oportunidade de fazer parte desta grande família que vai morar no céu. E assim, ter liberdade, ter autorização de falar com Deus, de conversar com Cristo, de conversar com o nosso Pai, de fazer a vontade do nosso Deus. Uma herança eterna e por isso é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Hebreus 9,15. Esta herança só pode ser constituída por meio de Cristo. E ela não é passageira, ela não é transitória, ela não finda, ela não acaba, ela não é fugível, não. Ela é presente e é eterna, não vai acabar. É uma herança que vem de Deus para nós. Somente Deus pode nos entregar uma herança como esta, uma herança que nunca pode acabar. O terceiro ponto de nossa lição diz:
A singularidade do culto da nova aliança. O santuário celeste. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Hebreus 9,14. Um sacrifício superior. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Hebreus 9,25. Cristo ofereceu a si mesmo. Cristo entregou-se a si mesmo, não havendo necessidade de nenhum outro sacerdote oferecer a cada ano uma oferta, um sacrifício para expiação dos pecados. O sacrifício de Cristo é suficiente, não é transitório. A herança é eterna, o sacrifício é superior. Toda a obra de Cristo é suficiente. Uma promessa gloriosa. A Bíblia diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:26. Cristo se oferece, Cristo se entrega. Cristo se entrega para fazer o pacto que seria um pacto eterno, uma aliança eterna. Ele não entregou outra pessoa, não entregou um outro animal, como se fazia no Antigo Testamento. Não, ele entregou a si mesmo. A Bíblia diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Hebreus 9:28. Concluímos então, com a ajuda do nosso ensinador cristão, observamos todos os princípios. O tema da presente lição, de fato, é de grande conteúdo. Entretanto, o problema para alguns, talvez para a maioria que se sente desconfortável, não está na quantidade de elementos ou na descrição do culto judaico do Antigo Testamento, mas na aparente dificuldade de compreender o texto de Levítico, o livro que descreve toda a função sacerdotal, os elementos do culto levítico. O texto do Pentateuco parece ser de difícil compreensão, impenetrável, muito fechado, reclamam alguns. Diante disso, gostaria de relacionar algumas dicas para facilitar a sua leitura do livro de Levítico. Primeiro, para a lição desta semana, a leitura do livro de Levítico é fundamental. É o livro que trata da institucionalização do sacerdócio no Antigo Testamento. Portanto, se você ainda não leu o livro, não deixe de fazê-lo. Segundo, leia Levítico numa Bíblia mais contemporânea, isto é, numa linguagem mais corrente. Refiro-me às seguintes versões: Almeida, século 21, Nova Versão Internacional. Por que recomendo o item 2? Porque na maioria das vezes, a dificuldade que as pessoas reclamam com o livro do Levítico, na verdade é oriunda da versão que se usa para ler o livro do que com o contexto propriamente escrito. Explico-me no item 4. Por exemplo, sabemos que Almeida Revista Corrigida ou Almeida Revista Atualizada, versões belíssimas da Bíblia, são versadas na língua portuguesa mais antiga. Isto é, muitos termos caíram em desuso. Mas atenção, recomendamos o uso da versão contemporânea apenas para o estudo pessoal. Entretanto, no culto público ou na exposição da aula na escola dominical, use Almeida Revista Corrigida, a versão oficialmente usada por nossa denominação. Espero ter contribuído com você. Deus abençoe a sua vida. Aproveite a lição. Contrastes na adoração da antiga e nova aliança. Até o próximo programa, em o nome do Senhor Jesus.